bem, família? Chegou pra gente o novo lançamento da Boxer, a Tigon 225P, um equipamento que solda TIG alta frequência, Lift TIG e MMA, que é o eletrodo revestido, e com a função TIG pulsado. Nesse vídeo eu vou fazer a apresentação e teste e vou ensinar tudo como programar o painel dela. Vem comigo! Primeiramente, vamos abrir a caixa e ver o que vem quando você adquire essa inversora de solda. Vem a fonte de solda, que é a Tigon 225P. Aqui você aponta o celular com o leitor de QR Code para você baixar o manual completo do equipamento. Uma mangueira 516 para conexão do gás com 2 abraçadeiras e 4 metros de comprimento. Aqui a garra de aterramento para 300 A, engate de 13 mm e seção nominal de 25 mm², tendo 3 metros de comprimento. Aqui vem a tocha, que diga-se de passagem, vem uma tocha muito bonita. Essa aqui é o modelo Boxer 26G, com 3,5 metros de comprimento, tomada de 12 vias, engate de 13 mm e a conexão do gás. Acompanha um difusor 2.4, uma pinça 2.4, um bocal número 6 e uma capa longa. Esse é um equipamento 220 monofásico, já vem com um plug de 20 amperes no equipamento e um cabo de 2,5 metros de comprimento. Aqui atrás nós temos a entrada para o gás. Esse equipamento utiliza o argônio puro ou, se você preferir, o gás hélio puro ou a mistura de hélio com argônio. Tecla liga e desliga, a alça para carregar o equipamento, os engates positivo e negativo 13 mm, entrada do gás e a tomada de 12 vias. Levantando a proteção, nós temos um painel digital com 8 botões para fazer o ajuste dos parâmetros. Aqui um potenciômetro tipo encoder, onde nós vamos fazer toda a parte de ajustagem do equipamento. Vou ligar o equipamento. Olha que painel bonito. Aqui nós temos várias programações, todas digitais. Fiquem tranquilos que eu vou ensinar cada parâmetro desse para que você não tenha dúvida nenhuma quando precisar regular um equipamento desse. Essa é a etiqueta técnica do equipamento. Vejam que no processo TIG ela chega a 220 amperes a corrente máxima e em eletrodo revestido ela chega a 200 amperes. Significa que em eletrodo revestido é 20 amperes a menos. O ciclo de trabalho em TIG, ela em 220 amperes é de 35% do ciclo de trabalho, em 155 amperes 60% e 120 amperes 100%. Isso significa pode soldar sem parar o dia inteiro. No eletrodo revestido, 200 amperes a 35%, 155 amperes 60% e 120 amperes 100%. E o equipamento pesa 7 kg. Antes de ensinar como fazer toda a parte de ajustagem dos parâmetros desse equipamento, vale ressaltar que essa Tigon 225P é um equipamento para solda em DC. Isso significa corrente contínua, que é para solda de materiais ferrosos, do tipo aço carbono, aço inoxidável. Dá para você fazer aqueles belos corrimões de inox, que é uma coisa que pedem muito em serralheria. Solda também de escapamento, até porque hoje a tendência é fazer os escapamentos dos carros personalizados, não somente de carro, mas também de moto. Todo escapamento em aço inoxidável, então se você tem um equipamento desse, dá para ganhar uma boa grana fazendo esse tipo de serviço. Então agora eu vou te ensinar como fazer toda a parte de programação, ajustar os parâmetros desse equipamento. Mas calma, não fique preocupado. Nossa, mas painel digital. Você lembra como eram os celulares no passado? Olha aí na tela, olha como era o nosso celular e olha como ficou nosso celular. Fala a verdade, melhorou muito, não melhorou? Touchscreen, no toque, painel digital, não é muito mais fácil para você colocar os aplicativos, programar? Dessa forma também está sendo os novos equipamentos de solda. Tá vindo tudo digital, porque facilita na hora de você programar. Agora, caso você não queira ver como que é o passo a passo de como programar nesse painel, adianta o vídeo já para a parte de teste que nós vamos fazer com esse equipamento. Primeiramente, conhecendo o painel dela. Nós temos aqui 8 botões. O primeiro é para selecionar o processo, o segundo o gatilho, retroceder, avançar, pulsado, para você colocar pulsado e não pulsado,
teste de gás e o job para você salvar os presets de regulagem. E o nosso potenciômetro com encoder, ele também é um botão. Vamos ligar o equipamento. E agora eu vou ensinar todas as regulagens para ficar fácil de entendimento. Vamos lá, começando aqui por processo. Aqui o primeiro é eletrodo revestido, segundo lift TIG, que não tem alta frequência, aquele de raspagem. E o terceiro processo, TIG alta frequência. Você deve estar pensando, pera Fábio, por que tem alta frequência e TIG de raspagem, que é o lift TIG? É porque assim, um exemplo, se você for num hospital, num local onde há muitos equipamentos eletrônicos, se você utilizar para fazer uma solda num local desse alta frequência, a alta frequência vai interferir nos aparelhos eletrônicos, então não se deve usar próximo a aparelhos eletrônicos, principalmente aqueles que são sensíveis. Aí nesse caso, você utiliza TIG de raspagem que não tem alta frequência, não vai interferir nos equipamentos eletrônicos. Então vamos lá, primeiramente, eletrodo revestido. Ele vai me dar aqui, primeiro, a corrente do equipamento. A Tigon 225 é 220 amperes no processo TIG e 200 amperes no processo eletrodo revestido. Aqui ele mostra do lado direito a tensão do equipamento, a tensão em vazio dele é 70,5 aproximadamente. No primeiro aqui, ó, se eu selecionar, vou clicar aqui para selecionar. Primeiro é Hot Start. Ele vai de 10, o Hot Start, a 0. Se você quiser que a tensão em vazio dele seja praticamente 0, você deixa em 0. Se você quer que o Hot Start ele já saia aquecido para você não grudar o eletrodo, ele abrir o arco facilmente, você pode ir até 10. Quanto mais alto o Hot Start, mais fácil vai ser para abrir o arco e você soldar. Aí aqui nós temos a regulagem de corrente nominal, então tá aqui 200, eu posso ir regulando aqui de 200, posso colocar 140 amperes, quero soldar aqui em 100, você vai girar e tá aqui a regulagem da corrente nominal. Se eu clicar de novo na setinha aqui, ó, eu vou para Arc Force, a força do arco vai de 0 até 10. Em 10 a força total do arco, isso significa se eu afastar o eletrodo um pouco mais da peça, o arco continua aberto, isso ajuda muito. Se eu encostar demais o eletrodo, não vai grudar na peça, porque ele continua controlando o arco para que isso não aconteça. Entenderam como é fácil? Esse é em eletrodo revestido. Já vou ensinar aqui como você salvar em eletrodo revestido. Vamos lá, vou colocar aqui em Hot Start. Eu quero meu Hot Start em 5. Aí agora eu quero regular minha corrente, eu vou soldar com o eletrodo em 90 amperes. Próximo, a força do arco, eu quero deixar em 2 só. Maravilha. Você vai vir aqui em Job, Save, vou dar um clique no botão no meio, ó. Ele vai aparecer de 1 até 10, são 10 presets que eu posso salvar. Vou salvar no 1, clico novamente, pronto, já está salvo. Agora eu quero carregar aquele Job que eu já deixei salvo no 1, simples. Aperto em Job, Save, dou um toque para o lado, Load, agora eu quero carregar, dou um toque, tenho de 1 até 10 para você puxar, como só está salvo 1, eu vou no 1. Vejam que eu vou colocar no 1 e vou clicar Load, pronto, ó, voltou em 90 amperes, o meu Hot Start voltou para 5 e o meu Arc Force voltou para 2. É isso que eu quis dizer com opções, painel digital com várias funções, isso ajuda demais o soldador a fazer uma ajustagem fina na hora de soldar. Bom, aqui eu mostrei todas as funções do eletrodo revestido, agora nós vamos para o processo Lift TIG. Lembrando que essa máquina, o principal dela é em alta frequência. Essa é a função dessa máquina que te dá maiores regulagens. Aqui nós temos então o processo Lift TIG, pode ver que acendeu várias funções. Por quê? No gatilho eu posso selecionar 2T, para quem não sabe, 2T você aperta a tocha, abre o arco, faz ali a solda, tirou o dedo, ele apaga. 4T, você dá um toque, tira o dedo, ele abre o arco, você vai soldando, quer parar a solda, dá outro toque no arco, ele desliga. E nós temos a função RP, é um 4T especial. Você consegue controlar corrente de alta, que é a nossa nominal, e corrente de base, como se fosse um pulsado, mas não é a função pulsado, tá? Ele vai para cima e para baixo conforme você solda, exatamente como se fosse um pulsado, mas ele é um RP, porque ele é um 4T, porque você vai dar um toque, soltar, ele vai ficar trocando numa boa ali, sem você ter que segurar o gatilho. Aí você também tem aqui a regulagem entre pulsado, ele está exatamente selecionado ou não pulsado. Para mim colocar no pulsado eu tenho que tirar de RP, então eu venho aqui, coloco em 2T, agora sim eu consigo, ó, pulsado e não pulsado. Vejam que não pulsado não tenho
o parâmetro de regulagem de base aqui embaixo. Quando eu coloco, então eu consigo regular aqui a porcentagem que eu quero, corrente de alta, corrente de baixa, que é a corrente de pico e a corrente de base, e aqui do lado eu consigo regular a frequência. Eu tenho então as opções de regulagem 2T, 4T e 4T especial, pulsado e não pulsado, e tenho também agora essas regulagens aqui. Na setinha retroceder e avançar, eu vou fazer a regulagem dela. Então, dou um clique, primeiro aqui ó, pré-gás, eu consigo de 0 até no máximo 2 segundos. Pré-gás é para o gás entrar primeiro, para começar a proteção, para iniciar a solda. Se eu clicar novamente, agora eu tenho o tempo da rampa de subida. Então, o tempo da rampa de subida ele vai de 0 segundo até no máximo 10 segundos. Aqui, se eu apertar mais uma vez para frente, ele vai agora corrente nominal, que agora nós estamos em TIG, agora é 220 amperes o equipamento, e vai de 220, eu posso regular aqui até o mínimo, que é 10 amperes. Então vamos supor que eu coloco aqui 70 para soldar. Aqui eu deixo, na verdade eu esqueci de falar aqui do tempo de subida, eu coloco aqui em 3 segundos, ele vai para 70 amperes, vai sair de 0 para 70 amperes em 3 segundos. Aqui eu não tenho a regulagem de corrente inicial, porque ele vai de 0 para 70, para ele não ir de uma vez, bruto. Se você quiser isso, deixe em 0 o tempo da rampa de subida. Se eu clicar aqui, mais uma vez, ele vem para o tempo de rampa de descida, que vai no máximo aqui, ó, de 0 até 10 segundos. Então, vamos supor que eu quero descer a minha corrente em 1 segundo, eu quero que seja rápido para baixar. Olha lá, deixo em 1.0, 1 segundo. Se eu tocar aqui mais uma vez, eu venho para o pós-gás, que vai de 0 até no máximo 10 segundos. Para que pós-gás? Eu preciso continuar protegendo a poça de fusão quando eu encerro o arco e preciso resfriar o eletrodo de tungstênio. Então, o mínimo para se resfriar um eletrodo de tungstênio é 2 segundos. Nunca deixe menos do que isso, tá? Aqui, esse símbolo aqui que você está vendo é de corrente contínua, tá? É para esse equipamento já fica indicando que ele não tem AC, só DC. Se você quiser, em TIG Lift também dá para usar pulsado, tá? Aqui ele está selecionado não pulsado, vou clicar aqui, ó, pulsado, pronto, ele me abre agora essa parte de baixo e também ele está me dando agora a corrente de base que ele não estava dando antes. Então eu posso vir aqui, ó, e agora a de pico está 70, eu posso regular aqui na de base, olha lá, posso colocar aqui 40, vamos deixar 40 de base, 70 a de pico. Bom, eu preciso chegar até aqui, vou clicar, pronto, cheguei aqui em porcentagem, tá? Eu vou aqui em porcentagem, inicio de 5% até 95%. O que é isso, por cento? É a porcentagem que ela vai ficar na corrente de pico e na corrente de base. Se eu colocar aqui, só para vocês entenderem, aqui ó, 50, 50% vai ficar no pico em 70 amperes e vai descer 50% em corrente de base. Ah, se eu quiser aumentar aqui, ó, 60, ele vai ficar 60% aqui na corrente de pico e 40% na de base. Se eu quiser aqui, por exemplo, deixar em 10, ele vai ficar 10% no alto e 90% na de base. Então ele só vai dar um pico aqui, né, em 10% na alta. Aí como que eu faço essa regulagem? Agora é em Hz. Vai de 999 até 0.5. Significa, se eu deixar aqui em 1 Hz, ele vai fazer um ciclo por Hz. Significa, desse jeito aqui você vai conseguir ver nitidamente na tocha, ele indo da corrente de pico para a corrente de base, da corrente de pico para a corrente de base. Ele fica alternando, é o ciclo aqui em Hertz, tá? Então ele vai fazer um ciclo desse a cada 60 Hz. Essa então é a regulagem do pulsado. Agora eu vou passar para o processo TIG alta frequência. Reparem aqui que eu vou colocar aqui em não pulsado para explicar. Então aqui eu tenho no gatilho agora uma nova opção aqui em gatilho. Primeiro 2T, 4T, 4T especial e
SP, que é solda ponto. É aquela solda que você aperta e ele abre o arco, faz o ponto e fecha. Para regular, deixo aqui a vazão de gás, que é o pré-gás. Posso deixar aqui em meio. Aqui ele já vai vir sem regulagem alguma, ele já vai abrir o arco. Vamos supor, se eu quiser abrir em 80, ele já vai abrir o arco direto. Tocou no gatilho, porque ele é solda ponta, ele já precisa abrir, ele não tem rampa de subida, nada. Ele já entra com a corrente em 80 e dá o ponto. Eu venho aqui para o tempo da rampa de descida, que é para sair da minha corrente que eu regulei aqui de 80 para 0. Então, rampa de descida, como vocês já sabem, vai de 0 até 10. Então, eu quero que essa solda ponto desce rápido a corrente, na hora que encerrar o arco. Então, quer rápido? Deixa aqui em 0. Pronto, daqui ele já encerra rapidinho. Mais um toque, pós-gás, mínimo 2 segundos, geralmente. Vou soldar em 100, 120. Então, você aumenta aqui o pós-gás para uns 4, mais ou menos, para resfriar melhor o eletrodo tungstênio, tá? Se eu der mais um toque, ele vem aqui para SPT, que é a sua solda ponto. Qual é o tempo que você quer do ponto? Vai de 10 segundos até 0,1 segundo. Eu quero um ponto rápido, meio segundo. Ele vai abrir o arco e já vai fechar. Eu quero um ponto mais demorado, 2 segundos, por exemplo. Pronto, aqui está regulado para fazer solda ponto. Agora, se eu quiser 4T especial, vejam que como mudou aqui, ó. Em TIG alta frequência, eu tenho todos os parâmetros abertos. Se eu colocar em 2T, eu só tenho pré-gás, tempo da rampa de subida, a minha corrente nominal, rampa de descida, pós-gás. Se eu mudar aqui, ó, para 4T eu tenho pré-gás, corrente de base, rampa de subida, corrente de pico ou nominal, rampa de descida, a corrente final, que é onde ele vai encerrar a solda, e pós-gás. Viram que quase que assentou do painel? Agora, se eu colocar aqui em RP, que é 4T especial, eu também tenho agora corrente de base, corrente de alta e corrente de base, como se fosse um pulsado, mas ele não é um pulsado. Ele vai te dar essas duas soldas aqui, corrente de alta e corrente de baixa. Na hora que você der um toque no gatilho e soltar, ele vai ficar alternando de um para o outro, porém você não consegue regular a frequência. E você quer deixar o equipamento mais completo, você vai colocar no pulsado, só que aqui você vai vir e colocar em 4T. Aí você clica no pulsado, pronto. Você tem toda a regulagem, mais a regulagem aqui de porcentagem de corrente de pico e de base e a frequência. Quanta regulagem tem nesse equipamento? E para finalizar o painel, teste de pré-gás. Você quer purgar, tirar o oxigênio que está na tubulação, quer saber se o gás está saindo bonitinho? Só clicar. Ó o barulho a solenoide abrindo. Como eu não coloquei o gás, vocês não estão escutando o gás saindo. Tá aí, meus queridos, espero que vocês tenham entendido o painel. O vídeo é um pouco longo, mas com cada passo a passo desse explicado para você não ter dúvida. Agora vamos para o teste. Primeiro teste com o eletrodo revestido. Vou ligar a garra de aterramento no negativo. O porta-eletrodo não acompanha o equipamento, então eu tenho aqui da minha inversora, também é 13 mm de encaixe. Vou ligar no positivo. Pronto, está conectado, ligo o equipamento. Como vamos fazer o teste logo com o eletrodo de 4 mm, vou colocar no processo eletrodo revestido e vou regular em 145 amperes. Vou deixar aqui o Arc Force em 7 e vou deixar o Hot Start em 10. Aqui eu vou fazer um teste rápido com o eletrodo revestido, porque o equipamento ele é focado em TIG. Mas se você quiser soldar, solda todos os tipos de eletrodo. E eu vou fazer um teste com 6013 de 4 mm e o 7018 de 4 mm também.
Os eletrodos soldaram bem macio, é bem gostoso soldar com esse equipamento. Aqui o resultado, eu vou tirar até a casquinha para o lado. Olha que lindo que ficou. Esse aqui já não vai sair inteiro assim, porque está bem quente. Se você quiser utilizar ela para soldar eletrodo revestido, solda muito bem, muito macia para soldar. 6013, 7018, soldou numa boa. Para o processo TIG, vou engatar a mangueira do gás aqui atrás. Vou abrir o gás. A pressão do gás eu coloco aqui. Vou regular em 8 litros por minuto. Geralmente eu sempre uso em 8 litros por minuto. Caso você tiver um local onde passa alguma corrente de vento claro que leve, você pode regular até 12. Em locais onde está ventando, mas não muito, só um vento comum, até 14, tá? Mas a TIG não foi feita para soldar em locais onde está ventando. Então, geralmente é de 8 a 12 litros por minuto de vazão. Agora, a garra de aterramento, eu tiro do negativo e coloco no positivo. Porque aqui no negativo, eu vou colocar a tocha. Essa mangueira vermelha é do gás. Vou rosquear exatamente aqui na saída do gás. Não precisa apertar com chave, com a mão já é suficiente. A tomada de 12 vias não tem como você ligar errado. É só pegar esse rasgo que tem na parte de cima, esse rebaixo, e encaixar ele aqui, ó. Pronto. Encaixou, só rosquear. Rosqueia até o fim, aperta com a mão, aqui já está instalado. Agora vamos fazer a montagem da tocha. Vou pegar o difusor, rosquear, isso tudo é rosqueado com a mão, não há necessidade de apertar mais do que com a mão. Vou colocar o bocal número 6 que acompanha. Vou pegar um eletrodo de tungstênio que eu tenho aqui, tanto para nós fazermos o teste em aço carbono, quanto em inox. Vou utilizar esse mesmo vermelho, que é o que tem 2% de tório. Deixo passando um tanto aqui na frente e vou colocar a capa longa. Antes de apertar completamente, eu deixo aqui uns 5 milímetros para fora e aperto com a mão também. Pronto, a tocha está montada. Vou ligar o equipamento. Vou colocar em TIG alta frequência, não vou colocar em TIG de raspagem, que isso é simples, é só raspar que ele abre o arco. Já vou colocar no alta frequência. Vou deixar aqui em 2T. Aqui eu vou deixar em não pulsado, vou soldar sem a função pulsado, para vocês verem. Depois eu coloco na solda ponto para mostrar como que é. E aí aqui então eu vou regular o equipamento, vou deixar aqui o pós-gás em meio, como eu gosto de deixar. Rampa de subida, já vou colocar aqui em 1 segundo, vou deixar a corrente em 65. Rampa de descida, vou deixar aqui em 1 segundo, para ser rápido também a descida. E vou deixar o meu pós-gás, chapa fina, 2 segundos é suficiente. Aqui eu vou fazer uma solda numa chapa 0.9, é uma chapa 20. Vou dar um pontinho aqui. Ela é bem fina, então pode ver que no primeiro ponto quase que já saiu derretendo toda a chapa. Eu baixei a corrente da máquina, porque a chapa é fina, pode ver que começou a comer aqui na hora que eu dei um ponto. Mesmo assim, é muito forte, eu baixei ela para 55 e fiz esse cordãozinho de uma solda sem vareta de adição, conhecida como solda autógena, tá? Vou utilizar agora a vareta ER70S3. E agora eu vou passar a máquina para a solda ponto e mostrar como funciona a solda ponto. Aqui, como a função RP é parecida com a solda ponto, não é igual, mas é semelhante, eu vou então colocar aqui, ó, em gatilho, direto em SP, que é solda ponto. Pré-gás vou deixar em meio, corrente vou deixar em 55, a rampa de descida vou deixar em 1 segundo, e aqui no pós-gás, eu falei 2 aquela hora, mas eu regulei para 3. Eu gosto de um pouquinho mais de gás no pós-gás. Então eu deixei com 3, que se de avisar, para poder resfriar bem o eletrodo tungstênio. SP. Aqui agora eu vou deixar a solda ponto em 1 segundo. Vai ser mais fácil para vocês verem
como ele vai cortar com 1 segundo, vai dar apenas um ponto. Eu apertei, segurei, ele abriu o arco, ficou 1 segundo e fechou, mesmo com o botão acionado, porque é a função da solda a ponto. Mesmo que você segure o botão, ele vai automaticamente fechar. Esse foi um ponto de 1 segundo. Agora, eu vou regular a solda a ponto em 2 segundos. Vejam a diferença que na hora que eu dei um ponto, ó, o ponto ficou mais curto. Agora em 2 segundos, vejam que já deu diferença de um ponto para o outro. Esse ponto já ficou maior, o aporte térmico também aumentou. Agora, só para vocês entenderem, claro que 3 segundos é muito, pode até furar a chapa, vou fazer aqui um de 3 segundos. Foi exatamente o que eu imaginei que ia acontecer. Para uma chapa fina, 3 segundos com a corrente em 55 iria furar. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos já não deu. Aqui talvez 2.5, 2.3 até não furaria. Agora nós vamos fazer uma regulagem para soldar aço inoxidável. Vou deixar aqui em 2T. Vou regular aqui, meu pregás está certo, eu vou deixar em meio. Vou deixar aqui a rampa de subida em 1 mesmo. Agora aqui eu vou subir para 70. Isso, agora sim. Vou deixar minha corrente de pico em 70. Vou deixar aqui minha rampa de descida para 1 mesmo. E o pós-gás em 3,5. Eu iniciei uma solda autógena, mas eu falei, não vale a pena porque eu quero fazer o pulsado, na verdade. Vou fazer uma solda com a vareta de adição, vou utilizar ER308L. Fiz aqui uma solda comum. Agora vamos passar para o modo pulsado para ver a diferença. Vamos para as regulagens. Pregás meio segundo, rampa de subida 1. Agora eu vou colocar aqui para mostrar a diferença, eu vou colocar 110 amperes. Corrente de base, vou deixar em 55. Agora aqui sim a porcentagem, vou deixar 50-50. É isso aí, 50-50, 50% no pico, 50% na base, para vocês verem a diferença. O Hertz, eu vou abaixar ele, que eu quero que vocês vejam a diferença. Vou colocar aqui em 3. Vejam, normal e pulsado. Pulsado, ele vai pulsando, como vocês viram, ele vai indo para corrente de pico, corrente de base, corrente de pico, corrente de base. Só para vocês entenderem que até a diferença do acabamento é diferente, fazendo praticamente o mesmo movimento. Agora, para ficar bem completo, vou tirar aqui do pulsado, vou vir em gatilho, vou colocar em RP. Vou deixar aqui a regulagem do pregás em meio. Agora aqui, para iniciar a corrente, eu vou deixar ela iniciar em 50. Vou deixar em 1 segundo para subir para a corrente de pico. Corrente de pico vou deixar em 110. Corrente de base vou deixar em 55. Agora rampa de descida vou deixar em 1 segundo. Para descer rápido para a base, que eu quero finalizar com 30 amperes de corrente. E o meu pós-gás eu vou deixar aqui em 4,5. Pronto, regulado tudo isso, para vocês entenderem melhor que ele não é um pulsado. Por que eu falei que ele é semelhante? Quando eu der um toque no gatilho, ele vai abrir o arco, vai subir e vai para 110 e vai ficar em 110. Ele não vai descer para a corrente de base. Quando eu tocar de novo no gatilho, ele desce para a corrente de base.
Se eu tocar de novo no gatilho, ele sobe para 110. Toco de novo, ele desce para 55. Ele é um pulsado manual praticamente. Você controla a cada toque no gatilho, ele altera para pico, base. Pico, base. Se você quiser deixar na base um tempo e ficar soldando, quer o pico, dá mais um toque, ele sobe. Cada toque que você der, se ele está em cima, ele desce, se ele estiver embaixo, ele sobe. Aí você vai falar, tá, Fábio, para cortar então o arco, para desligar a tocha, você vai apertar e segurar. O que vai acontecer? Ele vai entrar no modo rampa de descida, finalização aqui, né, a corrente de finalização. Vamos ver na prática como é que é? Dou um toque, abriu. Dou outro toque, olha lá, aumentou, foi para 110. Dou outro toque, desceu para 55. Dou outro toque, subiu para 110. Dou outro toque, caiu para 55, olha lá. Outro toque sobe, outro toque desce para 55, outro toque sobe para 100, outro toque desce para 55, outro para 100, dou outro toque para 55, aperta e segura. Pronto, olha que legal. Vai descendo, descendo e fecha o arco. Olha que bacana, é como se fosse um pulsado manual. Vocês viram, eu dei um toque, abriu, aí ele veio de baixo, veio subindo, 110, dei um toque, desceu para 55, dei outro toque, subiu para 110, dei outro toque, desceu para 55, dei outro toque, subiu para 110, e assim você vai fazendo a solda. E olha que bonito que ficou, uma solda autógena, que ficou muito paralelo, ó, não ficou buraco nenhum, ficou uma solda muito legal, com essa regulagem, entre 110 a 55, pico e base. Essa é mais uma função. Então, nesse equipamento, você tem diversos tipos de regulagem para todo tipo de soldador. Do jeito que você quiser, praticamente essa máquina faz. Tá aí o teste completo mostrando tudo que você precisa saber para fazer a regulagem desse painel, que eu achei muito bonito e que tem muitos parâmetros de regulagem. Vai atender todo tipo de soldador TIG que vai soldar materiais em corrente contínua, que são materiais ferrosos. Os mais famosos aí é o aço carbono e o aço inoxidável. Meus queridos, espero que não tenham dúvida nenhuma nesse vídeo. Tá todos os dados aqui, um teste bem transparente para você poder se decidir se essa máquina vai te atender. E aí, gostaram desse vídeo? Deixa nos comentários o que você achou dos recursos que essa máquina tem. E como vocês sempre me perguntam, quanto custa o equipamento? Esse equipamento custa aproximadamente uns R$ 3.400. Vou fazer uma pesquisa aqui e vou colocar de um vendedor confiável para vocês aí na descrição do vídeo. E aí, me diz aí o que vocês acharam desses recursos todos que esse equipamento tem? Deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.